A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar ministrando essa aula, essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que essa lição de Escola Dominical, ela não vai ser só de jovens, mas ela vai estar junta, que é jovens e adultos. E aqui é o Juninho do Espírito Santo, canal Dependentes de Cristo. Conto com a tua inscrição, com o teu like, e nós vamos estar estudando essa lição nesse trimestre. É uma lição que já foi escrita em 1993 e foi escrita e comentada essa lição em 1993. A CPAD fez esse trabalho publicando novamente essa lição escrita por Eurico Bergstein. Eu estou com a lição, na verdade, antiga mesmo, que ela não mudou em nada, e nós vamos estar estudando essa lição com vocês, adolescentes, jovens e adultos. Lembrando que no nosso canal sempre nós estamos comentando juvenis, dos adolescentes e dos jovens, mas dessa vez nós vamos estar juntos, os jovens, e gostaria que você participasse, que você comentasse, que você participasse do nosso canal. Tema da lição: Daniel ora por um despertamento. É o tema número 1 da lição. O textuário, ele vai dizer assim, vamos ler lá. Ele vai dizer assim para nós o textuário: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 3, versículo de número 16. E a verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre poderes malignos. Falando aqui do poder da oração. E a oração de Daniel era para ver um despertamento. O despertamento, ele ocorre, é claro que sempre ocorre quando há arrependimento. E você pode notar sobre despertamento espiritual, sobre avivamento, sempre ocorrem fatos difíceis que o povo vai buscar orar, e os avivamentos acontecem depois de lutas difíceis. Mas continuando a lição, a introdução, ela diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. E aqui ele está citando quem? Citando Daniel. A forma que Daniel era, ele brilhava onde ele estava. E aqui diz mais o texto: assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. fora levado cativo para a Babilônia. Daniel, capítulo 1, daí vai falar os versículos 1, 4 e 6, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, muitos anos depois Daniel gozava de elevado conceito no reino babilônico. Então você vê dentro dessa lição, esse trajeto que Daniel teve. Ele brilhava em meio às trevas, ele fazia a diferença. E Deus, como ele era fiel a Deus, ele orava 3 vezes ao dia e buscava a presença de Deus. Era um jovem ali com 15 anos, que nós podemos ver, um adolescente fiel a Deus, que buscava a Deus. É claro que Deus, ele iria responder para Daniel e iria abençoar a vida de Daniel. E aqui diz: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29, versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Em Daniel, capítulo 9, versículo de número 2. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Aqui nós vemos alguns pontos importantes, que era o jejum. E detalhe: cobrir com saco e cinza era o sinal de humilhação, reconhecendo o quão miserável é e o quão dependente é de Deus. Aqui era um reconhecimento e um sinal da profunda tristeza que havia dentro do coração dele pelos fatos, por tudo que estava ocorrendo. E aqui também ele orou com perseverança. Isso nos ensina que a oração, ela precisa ter perseverança. Toda vez que nós oramos, perseveramos,
Deus ele nos alcança e Deus nos abençoa. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando eles se reuniram, quase 500, e aqueles que perseveraram estiveram lá e foram todos cheios, com línguas como de fogo, naquele local, naquele lugar maravilhoso. Mas quem recebeu foram os que perseveraram. A perseverança, ela conta na nossa vida como crente, na nossa vida como alguém que serve a Deus. Perseverança. E Daniel era assim. Diz aqui, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Como assim? Separado de Deus, consagrado. Ele vivia em busca a Deus, na direção daquilo que Deus dava para ele. Ele estava com a vida consagrada a Deus. A oração do reto é o seu contentamento, que fala de Provérbios 13 e 8, Provérbios 15 e 8, e ele escuta a oração do justo, Provérbios 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor ao Senhor. Ele então é um exemplo, Daniel, porque ele estava naquele reinado, foi levado para o cativeiro, estava lá, mas ele não se corrompeu, ele era diferente, ele não se misturou, ele continuava sendo servo de Deus, continuava sendo alguém que buscava a Deus, era um exemplo. E aqui diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. E aqui o comentarista ele cita: muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegam a experimentar o que significa combater em oração. Alguns não conseguem ter esse combate de oração, não tem essa força, que é claro que é Deus que dá, mas que não tem uma vida de perseverar, uma vida de continuar firme em oração, buscando a face do Senhor, como o comentarista diz aqui. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Daniel 6 e 10, quando sua própria vida, bem como de seus amigos e de todos os salvos da Babilônia, estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e vitória através da oração. Ele perseverava em oração, ele era um exemplo de oração. E aqui ele cita, o comentarista comenta, de pessoas que nem buscam cultos de oração, de ensino, nada. E não tem uma vida, uma intimidade com Deus, uma busca a Deus. E aqui nós vemos também, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia na época era Nabonito, seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governador. E aqui é bem interessante, nesse texto aqui, ele vai falar sobre um momento que ele estava embriagado e trouxe os vasos sagrados que era de Jerusalém, que era do Senhor, que era de Deus, ali de Jerusalém, vasos consagrados. E ali, naquele momento, ele colocou no templo pagão da Babilônia, e ele e todos os convidados beberam vinho naqueles vasos. Eles pegaram algo de Deus, algo sagrado a Deus, beberam vinho, fizeram a bagunça deles, vamos usar essa palavra, e ali eles pegaram as coisas que eram de Deus e fizeram tudo isso, esses vasos consagrados. Eu não ligue da luz que está aí para mim poder enxergar aqui. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão escreviam na parede. O farsim. E agora? Ninguém podia interpretar aquela mão, aqueles dedos escrevendo, mas ele viu. E aí Daniel foi chamado, introduzido naquele lugar, para decifrar, para explicar aquilo que o rei viu. E aqui diz o comentarista que os joelhos do rei tremiam. Nem sábio, nem astrólogo, ninguém conseguia decifrar. Daniel foi lá, usado por Deus, chamado por Deus, e disse assim o que estava escrito lá: dividido foi o teu reino e deu seus medo persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então, ele fez essa blasfêmia com as coisas de Deus, fez esse pecado de pegar as coisas consagradas a Deus, beber vinho nela, colocar num templo pagão que não era naquele templo, e aí ele foi punido
E foi avisado, engraçado que foi avisado na mesma noite, que aquela mão escreveu, aquela mão misteriosa, e ali ele morreu naquela noite mesmo. E isso tudo é resposta da oração de Daniel. E aqui diz que Daniel havia orado, lembrando da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Qual que é? Vos visitarei, cumprirei sobre a vós a boa palavra, tornando-vos a trazer neste lugar. Por quê que se cumpriu? Com a queda desse rei da Babilônia, a queda aqui desse caldeu, os medo-persas vieram. E com a vinda dos medo-persas, tanto que você vai ler na Bíblia Sagrada, dizendo assim, o ungido do Senhor, que era o rei Ciro. Por quê? Porque ele foi separado, o rei Ciro, separado para uma obra. Qual que seria a obra? Separado para ele dominar aquele lugar e ele fazer com que o povo que estava preso lá voltassem para a sua terra. Então o rei Ciro, ele cumpriu aquilo que Deus tinha falado que iria acontecer, com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu a palavra do Senhor. O que ele fez? Todo o seu reino, como também está escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, seja seu Deus, que suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique agora a casa do Senhor. Então Deus, está escrito em Esdras isso aqui, Deus, ele colocando Ciro, vai estar escrito lá ungido, para fazer isso aqui, para voltar o povo para a terra deles. Os medo-persas, então, dominaram a Babilônia e cumpriram aquilo que era para ser feito, que eles voltariam para a terra deles, para edificar. E aqui diz, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina, do que? Promessa divina dada através do profeta Jeremias, mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo mais abundante além do que pedimos e pensamos. E aqui todos os judeus seriam liberados para voltar para Judá, caso quisessem, está em Esdras lá. E receberam permissão para edificar o templo. Todas as despesas de construção do templo eles tiravam ali do próprio, poderiam ser tirados os tributos, que era além do rio. E os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Para quê? Para voltar lá, para ser transportado de volta para Jerusalém. Cumpriu toda a promessa de Deus, a profecia que eles voltariam. E aqui no último tópico, no tópico 3, antes de eu continuar o tópico 3, só queria lembrar vocês que eu tenho comentado lições bíblicas EBD antigas. Dá uma pesquisada e assista esse vídeo também, tá bom? EBDs antigas. Continuando, tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vamos lá. Despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Para quê? Despertou o Senhor espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Esse é um comentário e que eu concordo desse comentário de 1993, desse encontro, porque a Bíblia diz ungido naquele momento. Ele de repente não era do povo de Deus, mas ele foi ungido, separado ali para executar. Então ele teve, para ser ungido, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Ele teve uma experiência. E aqui diz, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Olha o reconhecimento. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez. Quando nós temos esse despertamento, esse avivamento, nós olhamos a necessidade que nós temos de estar bem com Deus. E olhamos o nosso tamanho, a nossa pequenez, aquilo que a nossa natureza e tudo mais. E aqui diz, o seu pecado e a sua
baixeza, sendo assolado. Daí nós vemos aqui, em sua baixeza, Saulo, assolado, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, aí ele teve que reconhecer quem era Senhor. E é assim na vida das pessoas que têm um encontro com Deus. Eles reconhecem quem é Senhor, reconhecem quem é Deus. E aqui nós vemos, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos indica, é Ele que nos ensina. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. E aqui ele vai falar, e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro agora é o responsável por eles, mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria devolvê-los voluntariamente. Ele reconheceu que não deveriam ter mexido naquilo que era do Deus dos exércitos. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Aqui fala de Zaqueu, que quis devolver tudo aquilo que ele ganhou com usura. E aqui depois fala o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, que o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou desse rei. Profetizou daquilo que Deus iria fazer. Tremendo, né? Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado algumas bênçãos espirituais. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Nós estamos esperando e crendo que o Senhor vai despertar esse povo após esse triste vírus que tem assolado o Brasil e o mundo, que nós temos visto mais de 60 mil pessoas morreram, infelizmente, famílias aí enlutadas, tristes, com essa pandemia terrível. Mas nós estamos crendo que Deus vai despertar o povo também, porque nós temos visto que o povo que deveria estar orando, buscando e pedindo e clamando e buscando ir na igreja, naqueles lugares que pode ir adorar a Deus, não tem feito isso. Então é preciso haver um despertamento. Nós cremos em nome de Jesus Cristo que Deus ele vai fazer grandes coisas, grandes maravilhas aqui nesse país e vai ocorrer um despertamento sim espiritual, de maravilhas, sinais, grandes coisas maravilhosas de Deus acontecendo. Que Deus abençoe tua vida. Inscreva-se no canal. Essa é a lição de jovens e adultos. Eu ainda vou gravar a EBD Antigas, que é um projeto que eu estou aí gravando, e tem a juvenis e de adolescentes também. Deus abençoe, pessoal. Curta o vídeo, dá um like lá e que você venha ser abençoado cada dia mais em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até um abraço para você.